Hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Falar do nome de Jesus e do seu poder. E agora falaremos sobre esse nome que não pode ser tomado em vão. Êxodo capítulo 20. O mandamento está no versículo 7. Está mais clarinho. Glória a Deus. No versículo 1, o Senhor Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Repetindo o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Glória a Deus. Amém. Apenas até aqui. Vamos então falar um pouco sobre esse terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor em vão. Esse mandamento nos lembra que o nome do Senhor é santo, o nome do Senhor é poderoso e não pode ser tomado de forma vã. Ele é digno e deve ser honrado com total temor e reverência. Tomar o nome do Senhor em vão não é apenas uma questão de palavras, mas de atitude diante de um Deus santo para esse mundo que conhecemos. Quantos de nós pensamos que tomar o nome do Senhor em vão, falar: ah, meu Deus, ai Jesus, será que eu tomei o nome do Senhor em vão? Exclamar o nome dele, falar o nome dele. Os antigos já diziam, né? Cuidado, menino, não fica tomando o nome do Senhor em vão, né? Chamar de repente, sem ter uma mentalidade de culto, de adoração. Será que é só isso? Ou é inclusive isso? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão, que aparentemente é simples, mas não é tão simples assim, ok? O nome de Deus é poderoso, sem sombra de dúvida. O nome dele é santo, sem sombra de dúvidas. O nome do Senhor, no Salmo 111, verso 9, é santo e tremendo. Santo e tremendo é o nome do Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, porque o nome dele é poderoso e é relevante. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, em Mateus capítulo 9, no capítulo 6, no verso 9, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O texto de Êxodo 27 disse que nós não devemos tomar o nome dele em vão, e Jesus está dizendo que o nome dele deve ser santificado. Qual é o oposto de ser tomado em vão? Santificá-lo. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, nós devemos santificá-lo. Eu vou citar daqui a pouco o pecado de Moisés.
Qual foi o pecado de Moisés? Não santificar o nome do Senhor. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O nome, ele carrega identidade, caráter, autoridade e presença. Veja, quando Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, e Moisés está ali, diante daquela visão deslumbrante, um arbusto queimando e não se apagava, e ele foi se achegando, até que Deus ecoa a sua voz lá de dentro, e começa a falar com Moisés. E diante de tudo que Deus fala com Moisés, Moisés agora estava convicto de que o Senhor Todo-Poderoso estava chamando ele para uma grande obra. Então Moisés olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu irei falar ao povo acerca do Senhor, mas quando eu chegar lá, qual é o nome que eu vou usar? Porque o povo precisa saber quem está falando comigo. Qual é esse nome? Então Deus respondeu para Moisés: diga para ele, Moisés, ou para eles, que eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Diga para eles que o meu nome é Eu sou o que sou. O hebraico aqui, alguns estudiosos também dizem que pode ser eu serei o que serei. Não apenas sou, mas também serei. Eu sou, isso mostra eternidade. Eu serei, isso mostra a autoexistência. Eu existo acima de qualquer coisa. Eu sou e isso basta. O nome do Senhor, encontrado na antiga aliança, ela inclusive é substituído pelo tetragrama sagrado, né? YHWH. A pronúncia exata já se perdeu, mais ou menos a pronúncia do Senhor é Yahvé, porque a dificuldade de se pronunciar, porque não temos vogais, apenas consoantes. Então nós temos o tetragrama sagrado que foi substituído pela palavra Senhor. Então quando você encontra o termo bíblico Senhor, você está lendo o nome dele, Yahvé. De repente, os maçoretas que acham dificuldade de pronunciar o nome do Senhor e com medo de tomar esse nome em vão, eles usam o termo Adonai. Adonai é Senhor. Agora, esse Adonai, com consoantes e vogais, eles misturam anos mais tarde com o tetragrama. Agora você tem o tetragrama com as vogais. Aí vai dar um nome mais ou menos Ieoá, em vez de Yahvé, Ieoá, isto é, Jeová, transliterado para o português. Só que o nome original do Senhor, nem Jeová é Yahvé, mas Jeová ficou mais conhecido devido às vogais que foram acrescentadas depois. Só que agora não é tão relevante para nós entendermos uma coisa ou outra, mas compreendermos o peso do nome. Se é Jeová, se é Adonai, se é Yahvé, independente, há um peso nesse nome. Esse nome que está acima de todo nome. O nome que nós conhecemos hoje como Jesus, porque Ele é a personificação de Deus. Ele recebeu um nome. Qual o nome? Jesus. Por mais que não usamos o tetragrama Yahvé, por mais que não usamos Adonai, mas usamos Jesus. E é este nome que foi dado entre os homens, acima de todo o nome. Então, se tem um nome hoje, com respeito, com autoridade, com poder, que todo joelho terá que se dobrar, é o nome santo de Jesus Cristo. Esse é o nome que nós honramos, esse é o nome que nós glorificamos. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Essa é a primeira pergunta. Vamos à resposta. O termo tomar, traduzido como tomar, no hebraico, quer dizer carregar, levar.
trazer sobre si. O termo vão aqui, ele quer dizer vazio, enganoso, falso, inútil. Então nós estamos falando de carregar algo inútil, de carregar algo falso. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês não podem tomar sobre si algo que não seja meu, algo que não seja autêntico. Tomar o nome do Senhor em vão significa não carregar o nome de Deus de forma vazia, de forma hipócrita, desrespeitosa, seja nas palavras, nas atitudes ou no testemunho que nós damos. Tomar o nome do Senhor em vão é falar algo e não viver isso que é falado. Tomar o nome do Senhor em vão é viver um evangelho que não é o evangelho de Cristo. É você ser uma coisa aqui e aparentemente ser outra coisa aqui. São as suas ações não condizerem com suas palavras. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Crentes que se dizem crentes, que falam como crentes, que canta como crente, que vem na igreja como crente, mas seu testemunho é de ímpio, está tomando o nome do Senhor em vão. E ele não o terá por inocente. Veja a seriedade do que é isso. Então não é só chegar e falar, ai meu Deus, não. Nós estamos falando de um comportamento que não condiz com aquilo que crê. Não conviver e não viver aquilo que professa crer. Tomar o nome do Senhor em vão é carregar um falso evangelho. É carregar uma falsa doutrina, é carregar um falso ensino e viver isso como se fosse verdade. E eu vou te dar mais alguns apontamentos que vocês vão ter uma compreensão melhor do que é tomar o nome do Senhor em vão. Primeiro lugar, tomar o nome do Senhor em vão é usar esse nome sem responsabilidade e verdade. Vamos lá. Tem muita coisa para ler hoje aqui, e anotem, Levíticos 19, vamos lá. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Levítico 19, versículo 12, vamos à Bíblia. Não furtareis e nem mentireis, e nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. 12. Nem jurareis em falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja, jurar em falso. A palavra falso aqui é a mesma palavra para vão. É a mesma palavra. Jurar em falso é jurar em vão. Perjúrio é você jurar enganosamente, é você proferir mentiras em nome de uma verdade. É você estar diante de um juiz falando uma suposta verdade, mas quem está jurando sabe que é mentira. Então ele tem consciência que é mentira, está falando perante o juiz uma mentira, mas ele está falando como se fosse verdade. Isso é jurar enganosamente. E qual é o propósito de jurar falsamente? Causar prejuízo em alguém. Eu não sei se você já foi vítima de perjúrio, mas é dolorido. O cara está falando mentira descaradamente para prejudicar alguém. Isso é doído demais. Então Deus ele fala o seguinte: não jureis falsamente. Por quê? Porque vocês vão profanar o meu nome, porque o meu nome é verdade. Conhecereis a verdade, eu sou o caminho e a verdade, nada podeis contra a verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Não existe mentira em Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Ele peca desde o princípio e mentiroso desde o princípio. Mentira e Deus não combinam. Deus é a verdade. Então alguém que usa de mentira em nome do Senhor, tomou o nome dele em vão. Proferir mentiras de forma irresponsável é tomar o nome do Senhor em vão, com fins de prejudicar alguém.
Isso é muito sério, é muito grave. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus, ele falando sobre este mesmo assunto, ele diz o seguinte: a palavra do cristão que não toma o nome do Senhor em vão, ela deve ser sim, sim, não, não. Então Jesus fala: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Já viu aquelas pessoas? Eu juro por Deus. Se você fala isso sem querer, pare de falar, não é legal. Eu juro por Deus. Não, não jure por Deus, não jure pelos céus, nem jure pela terra, apenas diga: eu vou ou eu não vou, sim, sim, não, não. Quem precisa tomar juramento para que a palavra tenha peso, é porque você não tem caráter suficiente para falar. Porque alguém precisa acreditar em você pelo que você diz, e não por quem você jura. Eu apenas digo vou, eu apenas digo não vou, eu apenas digo quero, eu digo não quero. Eu não preciso tomar os céus como testemunha. Por quê? Porque meu caráter é a testemunha. Por isso o cristão, que é luz do mundo e sal da terra, não precisa jurar. Por quê? Porque a vida dele já é o próprio juramento. Eles vão olhar para você e vão saber que você é uma pessoa correta. Então você não precisa jurar. Não jureis nem pelos céus e nem pela terra. Cuidado ao tomar o nome do Senhor ou comprometer o nome dele em juramentos. Não jure, apenas diga sim ou apenas diga não. E pronto, acabou. Acredite quem quiser e confie quem quiser, mas é a sua palavra que basta. Segundo, o que é tomar o nome do Senhor em vão? É usá-lo sem devoção sincera. Isso aqui é sério. Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Olha o que Jesus fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar-o com os lábios, falar o nome dele, invocar o nome dele, mas seu coração está longe. 9. Em vão, olha de novo a palavra vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus estava expondo a hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia deles era tanta que eles falavam o nome do Senhor, que eles falavam de Deus, mas o coração estava distante dele. A hipocrisia deles era tanta que eles em vão adoravam a Deus. Por quê? Porque seus ensinos não condiziam com os ensinos das Escrituras. Tomar o nome do Senhor em vão é prestar um culto falso ao Senhor, um coração distante do Senhor. Tomar o nome do Senhor em vão é estar no domingo falando glória a Deus e aleluia, invocando o nome dele na casa, e lá fora vivendo uma vida de mentiras, de falsidade, de pecado. É tomar o nome dele em vão. É viver de segunda a sábado na lama do pecado e no domingo vir se lavar para falar o nome dele na igreja. É viver uma vida de 11 meses e alguns dias na igreja e viver 4, 5 dias pulando o carnaval. É tomar o nome dele em vão. É viver uma vida de engano, de falsidade. Não há devoção sincera, apenas uma dor de consciência. O cara vive no pecado, daqui a pouco a consciência dele dói, aí ele vem para a igreja e começa a cantar as músicas de crente, para que o coração dele se alivie, para que a alma dele encontre algum descanso, alguma paz. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Com os lábios falam o meu nome, mas seu coração está distante de mim. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Terceiro, o que é tomar o nome do Senhor em vão? Usá-lo com engano e mentira. Vamos para Jeremias agora. Só vai apertando, tá, gente? Só está apertando. Jeremias capítulo 23. Tomar o nome dele em vão. Versículo 25. Eu tenho ouvido
o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras no meu nome. Quase que não tem isso, viu, gente? Só antigamente. Dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclama só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Meu Deus do céu, irmãos. O profeta que tem sonho, conte, como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem palha com trigo? Sabe o que significa essa pergunta? Sonho é palha, palavra é trigo. Sonho é palha, não tem fruto e nem vida. Trigo frutifica e tem vida. Igreja não é guiada por sonho. Aleluia. Igreja é guiada por palavra. Crente não é guiado por sonho. Crente é guiado por palavra. Eu conheço uns por aí que adora sonho. Aí Jesus fala: conte o sonho. Pode contar, pastor? Pode, mas é só sonho. Acabou. Agora, se você tem a palavra, fale a palavra. O que tem palha com palavra? O que tem palha com trigo? Tem nada a ver, irmão. O sonho, por mais espiritual que seja, é só sonho, gente. O que nos guia de verdade é a palavra de Deus. O sonho pode te dar um alerta? Pode. O sonho, de repente, pode te dar um negócio, você orar mais? Pode. O sonho pode te despertar para alguma coisa? Pode. Mas é só isso. O que nos guia é a palavra. O que nos orienta é a palavra. O que nos direciona é a palavra. Pastor, eu tive sonho e falei. Sem problema nenhum. É para falar, o texto está dizendo. Conte o sonho. Mas onde é que está o problema? O problema são os profetas que inventavam sonho. O problema é o profeta que usava o sonho para guiar o povo. Aí Deus falou para você: ei, vocês estão profanando o meu nome, porque estão usando o meu nome em coisas que eu não autorizei vocês disserem ou dizerem. Já viu aquele, assim diz o Senhor, e Deus lá de cima, Deus, eu o quê? Eu não me lembro de ter falado nada não. Deus manda dizer, eu não disse nada. É tudo invenção desse aí que se diz profeta. Então toma cuidado, irmãos, eu estou falando diante de Deus, isso, toma cuidado com quem se auto-intitula profeta, que bate no peito e diz que é profeta. Tome cuidado, por quê? Porque pessoas assim falam o que quer, quando quer, em nome de Deus. E usar o nome de Deus em vão é um grande problema. Eu tenho dó dessas pessoas, eu oro para essas pessoas, para Deus ter misericórdia dessas pessoas, porque usar o nome do Senhor, irmãos, é muito sério. Olha o que diz Ezequiel 36, vamos para lá. Ezequiel 36, versículo 20. O que é tomar o nome dele em vão? E chegando às nações por onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia. Olha isso aqui, gente. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É profanar o nome dele. E como eu profano o nome do Senhor? Porque deles se dizia, são estes o povo do Senhor?
porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome que profanastes entre as nações por onde fostes. Vindicarei ou reivindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu reivindicar a minha santidade perante elas. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É dizer que é crente e dar mau testemunho para as nações de fora. É dizer que é crente e causar escândalo lá fora. É muito sério isso, gente. Profanar o nome do Senhor. O que aconteceu com Israel? Eles foram espalhados entre as nações. E o que aconteceu quando eles foram espalhados? Deram escândalos, a ponto das nações olharem para os israelitas e disserem: estes são povo de Deus? Você já ouviu isso em algum lugar? Esse é crente? Meu Deus do céu, você ouviu um negócio desse, não está enterrar a cabeça num buraco. Esse é crente? E você conhece o dito cujo? Você fala, mais ou menos. Crente não é muito não, mas está indo na igreja. Jesus está fazendo a obra ainda, né? Você tem que até dar uma desculpa. Por quê? Porque é vergonhoso. Vergonhoso. Profanar o nome do Senhor. Eu não estou falando de um deslize que a pessoa cometeu, aí ele vem, se arrepende, pede perdão. Estou falando dessas pessoas. Todo mundo está sujeito a errar em algum momento da vida, mas a pessoa vai lá, se humilha, pede perdão, está tudo certo, Jesus perdoa, não estou aqui para julgar, é o sangue dele que purifica a gente de todo o pecado. Eu estou falando de gente, irmão, sem vergonha. Gente que faz a coisa, o cambalachozinho mesmo. Ele gosta da mutreta, ele gosta do engano. Aí está aqui na igreja, louvando, adorando, ouvindo a palavra, e glória a Deus, aleluia, e está tudo bem, põe a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, e quando sai, é o cão. Está tomando o nome do Senhor em vão, está desonrando o nome do Senhor lá fora. Deus não terá por inocente estas pessoas, serão julgados por suas ações, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Quem nos julga é a palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho, como estamos nos comportando lá fora. Será que nós, quando passamos, causamos o que Eliseu causou naquela mulher? Ali vai um santo homem de Deus. Será que é isso que a gente causa nas pessoas? Ou será que ali vai um pilantra sem vergonha? Que Deus nos conserve na graça, na misericórdia dEle, e que o nosso testemunho possa reluzir, brilhar nesse mundo de trevas, e que as pessoas conheçam a Jesus através do nosso testemunho. Amém? Glória a Deus. Mas não é para vocês não, é para quem está nos assistindo ali na live. Tomar o nome do Senhor em vão. Em quinto lugar, Romanos capítulo 2, 21. Estou falando que está apertando, gente. Romanos 2, 21. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Olha o que Paulo fala, gente. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmo,
Tu que prega que não deve furtar, mas furta. Tu que diz que não deve cometer adultério, mas comete. Abomina os ídolos, ou seja, fala mal da idolatria, e lhes rouba os templos, mas está constantemente cometendo idolatria. Tu que te glorias na lei, fala da lei, ensina a lei, prega a lei, mas desonra a Deus pela transgressão dela. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Misericórdia, Senhor. Dorme com esse barulho aqui, irmão. Isso aqui são para os líderes, pastores, obreiros, que ensinam uma coisa, mas não vive o que ensina, que prega uma coisa, mas não vive o que prega. Estas pessoas estão tomando o nome do Senhor em vão. Por isso vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, no teu nome, sim, foi no nome dele, eu orei, expulsei demônios, curei, eu fiz tudo, porém eu não te conheço. Por quê? Porque você tomou o meu nome em vão. Falou bonito, ensinou bonito, pregou bonito, sabe muito, mas não vive nada do que foi ensinado. Vocês estão blasfemando o nome do Senhor, e por causa disso terão a condenação. É por isso que está sendo, nesses últimos tempos, tantos escândalos e pecados expostos e tantos líderes na nossa nação. Homens que eram referências, daqui a pouco os escândalos caem. Homens que saem do púlpito e vai para amante em um motel. Homens que descem do púlpito depois que fazer grandes sinais e prodígios, daqui a pouco está com olho, com droga, crack, tomando todas, trançando as pernas lá fora, precisar as pessoas carregarem e levar para casa. Está pregando bonito e metendo a mão na cara da mulher em casa, operando sinais, curas, milagres, que a gente fala: meu Deus, esse homem é o máximo. Mas quando na verdade está tomando o nome do Senhor em vão, porque seu caráter não condiz com aquilo que ele prega, ele não vive aquilo que ele ensina, tomando o nome do Senhor em vão. Cuidado, cuidado, irmãos, não se iluda com milagres, não se iluda com avivamentos e sinais que as pessoas operam por aí, porque a árvore se conhece pelo fruto. É o fruto, é o caráter, não são os sinais. Pregador que prega muito é o pregador que tem vida com Cristo, que vive aquilo que prega, que tem seu caráter alinhado com as Escrituras, que ninguém fala mal dele lá fora. Esse é o pregador autêntico. Porque nós temos muitos bons oradores, muitos bons ensinadores, mas sua vida não reluz a palavra, não condiz com o que ele ensina. Ele não é um servo autêntico de Deus, e não se iluda. Estão blasfemando contra o nome do Senhor e terão sua condenação. Terão sua condenação. Sexto e último lugar. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É usá-lo com interesses egoístas. Isso aqui não tem não, irmão. Isso aqui eu posso. Isso aqui de interesse egoísta, só em Atos 19 mesmo que tinha, né? Atos 19, eu sei que tem. Agora hoje em dia não tem. Só a graça, irmão. Atos 19, 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço Jesus, o nome, e sei quem é Paulo, o nome, mas vós quem sois?
porque vocês não têm nome, vocês blasfemam contra Deus, tentam viver uma coisa que não são. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos de tal modo que prevaleceu contra eles. O diabo prevalece só contra aqueles que não têm autoridade do nome de Jesus, porque todos que carregam o nome de Jesus têm autoridade. Irmão, pode ser uma criança, serva de Deus, que carrega o nome de Jesus, o capeta respeita, tem medo e nem chega perto. Um crente que carrega o nome de Jesus não precisa temer o diabo, é o diabo que teme ele. Pode ter certeza que é o capeta que tem medo de você, porque você carrega o poderoso nome de Jesus. E por que esses homens tentaram de alguma forma invocar o nome de Jesus? Interesse. Já que Paulo faz, eu vou fazer também. Já que Paulo expulsa, eu vou expulsar também. Vaidade, se comparando o ministério de um com o ministério do outro, querendo ser o que não foi chamado para ser, egoísta. Cuidado com pessoas que tentam tirar proveito do nome de Jesus. O nome de Jesus não foi usado para fins pessoais. O nome de Jesus só pode ser usado para a glória de Deus. De Deus. Se eu estou usando o nome de Jesus para meu bel prazer, se eu estou usando o nome de Jesus para os meus deleites, se eu estou usando o nome de Jesus para a minha fama, para a minha honra, para a minha glória, eu estou usando o nome dele em vão. O nome dele não pode ser usado para nós, o nome dele tem que ser usado para a glória do seu próprio poder. Aleluia. Então isso é usar o nome do Senhor em vão. São 6 pontos que eu apresentei para vocês. Agora eu quero de forma prática mostrar isso na vida de Moisés. Abra sua Bíblia em Números 20. Nós temos um episódio aqui, ele é pouco compreendido, porque aparentemente parece um tanto severo da parte de Deus proibir Moisés de entrar na terra prometida por causa disso. Moisés, o homem mais manso da terra, servo de Deus que falava cara a cara com ele, não entrou na terra por causa disso aqui. E quando a gente lê isso aqui, tendo em vista os muitos pecados do povo, a gente tem a falsa sensação de dizer, isso aqui quase não é nada. Parece-nos, quando a gente lê a história, que Deus, ele exagerou na dose. Mas pensar que Deus exagerou na dose, é você pôr em crédito, ou descrédito, a sua justiça. Como pode um Deus justo errar no julgamento? Então dizer que Deus errou no julgamento, é atribuir a Deus a culpa, e não a Moisés. Então peraí, gente. De uma coisa a gente tem certeza, Deus não erra, Ele é justo. Então se Deus não erra e Ele é justo, com certeza o erro estava onde? Em Moisés. É a gente que não achou o erro, a gente precisa ler e procurar, mas está aqui. Vamos ver os erros? Números capítulo 20, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o povo, falai a rocha. Deixa eu destacar isso, falai a rocha, e ela dará sua água, e assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e os seus animais. Parece claro a ordem aqui, sim ou não? Não tem problema nenhum com a ordem. O povo estava reclamando, chegou até Moisés, Moisés, a gente precisa beber água. Aí Moisés falou, meu Deus, de onde eu vou tirar tanta água para esse monte de povo? Aí Moisés chamou Arão, vamos orar. Chegou os dois, se dobraram diante do Senhor, a nuvem desceu e Deus falou, Moisés, vem cá, deixa eu falar com você. Pois não, Senhor.
O povo está com sede e eu vou dar água para eles. Você vai comparecer perante o povo diante da rocha. E quando você chegar lá, pega seu cajado e fala para a rocha. Fala para a rocha. E a água, ela vai verter da rocha e todo mundo vai beber a água. Deu para compreender, Moisés? Claro, senhor, entendi tudo certinho. Ok, então pode ir. Versículo 8. Não, versículo 9, né? Então Moisés tomou o cajado de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Ixi, Moisés já não estava legal aqui não, hein? Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros. Veja só. Ele usou o nome do Senhor aqui? Olha o que ele está dizendo. Faremos sair água dessa rocha. Aqui já começa a ter um problema aqui. Ele não disse o Senhor fará. Ele disse faremos. Percebem? O quão é complicado você não usar o nome do Senhor adequadamente. Ele omitiu o nome do Senhor e colocou o dele de Arão. E quando a gente tira o nome do Senhor e coloca o nosso, a gente está começando a entrar em decadência. Faremos sair água dessa rocha. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Em outras palavras, ele bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado e saiu muita água. E bebeu a congregação e os animais. E Moisés e Arão, vendo aquilo, eu acredito que eles olharam para tudo aquilo que estava acontecendo e disse: deu certo. Porque a gente tem a falsa sensação que quando alguma coisa dá certo é porque Deus está feliz. A gente tem uma falsa sensação quando as coisas prosperem, as coisas estão indo bem, é que a gente está agradando a Deus. Mas nem sempre é verdade. Às vezes você pode estar muito bem na vida e desagradando a Deus. Às vezes as coisas podem ir acontecendo muito bem, vertendo água, vertendo água, vertendo água, e você desagradou o Senhor. Só que nunca se esqueça, vai chegar o dia do particular. A água pode até verter, mas vai chegar um dia que Deus vai te chamar para conversar. E chegou. Olha só o texto. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. Opa, peraí, gente. Deus está dizendo que Moisés e Arão não creram nele. Moisés não creu? Moisés não era crente? Nesse momento ele não foi. Por que Moisés demonstrou incredulidade? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, a incredulidade de Moisés. Porque Moisés ouviu Deus dizer: fala a rocha. E o que ele fez? Bateu. Quando eu não faço o que Deus manda, demonstra o meu nível de incredulidade. Porque se eu não creio que pela palavra a água sai, eu sou incrédulo. Se eu não creio que pela palavra as coisas acontecem, eu sou incrédulo. Tem um monte de crente que não acredita na palavra. Por isso que se apega a arruda, por isso que se pega a vidrinho de óleo, por isso que se pega a trevo de 4 folhas, por isso que se prende a cajadinho ungido, por isso que se prende a lenço ungido. Por quê? Porque é incrédulo. Aí tem que fazer a campanha das 7 muralhas de Jericó, aí tem que fazer a campanha das 7 não sei o quê, e se não der para ele o amuletinho da sorte, ele não acredita. A palavra é suficiente. Deus disse para Moisés: fala que vai acontecer. Mas eu acho que falar só não adianta, falar só não basta. Aí eu tenho que bater, porque batendo resolve, batendo funciona. Tem que ser físico, porque o físico funciona. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha palavra não terá prazer nele. Você precisa crescer na maturidade para entender o poder da palavra.
Jesus é o verbo, a palavra. É através da palavra que as coisas acontecem. Deus, ele criou o mundo apenas com a palavra. Haja e ouve. É a gente que tem mania de cajado. Ixi, Jesus amado. Deus, ele quer tratar a gente com a palavra, mas a gente quer tratar como? Com cajadinho. Deus, ele quer nos curar com a palavra. Deus, ele quer nos ensinar com a palavra. Deus, ele quer nos trazer bênção pela palavra. Deus quer fazer milagre pela palavra. Mas a gente quer fazer o quê? Voltar ao tempo da pedra, só usando cajadinho. Aí a gente tem que criar meios, técnicas e coisas para você se apegar, porque só pegando, só vendo que eu acredito. E o justo não vive com isso. O justo vive pela fé. Se você não crê na palavra, você é incrédulo. Você não sabe o que é evangelho. Então qual o problema de Moisés em primeiro lugar? A sua incredulidade. Deus disse e fala, ele não creu. Aí o que ele teve que fazer? Bater. Só bate quem não crê na palavra. Segundo, qual o problema de Moisés? Sua rebeldia, sua desobediência deliberada. Números 27, 14. Deus vai chamar Moisés de canto e vai falar com ele. Números 27, 14. Depois disse o Senhor a Moisés, 12: sobe no monte Abarim e vê a terra que lhe dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, será recolhido também o seu povo, assim como seu irmão Arão. Então, em outras palavras, Moisés, chegou sua hora, meu filho. Sobe no monte, eu vou chamar você vai morrer. Versículo 14, porquanto, irmãos, Deus ainda explicou para ele, você ia ver a terra, está tudo certo, mas você não vai ver, ou melhor, você não vai entrar, você vai ver, mas não vai entrar, porquanto, e Deus deu o motivo. Qual foi o motivo? Versículo 14, no deserto de Zim, na contenda da congregação, você foi rebelde à minha palavra. Está aqui o motivo. Não adianta a gente ficar inventando coisa. O próprio Deus falou o motivo. Você não vai entrar porque você foi rebelde à minha palavra, para me santificar nas águas de Meribá. Ou seja, você não honrou meu nome, você não santificou meu nome. Você quis se aparecer e usou o seu cajado para se amostrar. Você foi rebelde, Moisés. Eu disse fala e você não falou. Você bateu, você foi rebelde. Terceiro, Deuteronômio 32, 51. De novo, Deus chama Moisés e fala o motivo. 32, 51. Porquanto, outro motivo, prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificasse no meio dos filhos de Israel. De novo, você não santificou meu nome, você prevaricou. Sabe o que significa a palavra prevaricar? Ser infiel por abuso de poder. Meu Deus do céu. Abuso de poder. Ele aproveitou-se da sua posição de líder, usou uma autoridade que não precisava e com isso demonstrou a infidelidade do seu coração. Isso é muito sério, gente. Aqui nós pegamos uma grande quantidade, uma grande parcela de pessoas que estão em iminência autoridade nas nossas igrejas. Pessoas que estão num púlpito, que tem uma carteirinha disso e daquilo, e que tem um povo sob sua responsabilidade e comete abuso de autoridade. Porque é pastor disso, pastor daquilo, presidente disso, preside tal coisa, faz tal coisa, ele comete em nome da palavra abuso de poder, abuso de autoridade. Isso é muito sério. Isso revela a infidelidade do coração dessa pessoa. Coitado de Moisés, né, irmão? Agora você vai entender que não foi Deus que exagerou. Pastor, mas tudo isso aqui levou Moisés então para o inferno? Não, pelo amor de Deus, gente.
Moisés é um santo homem de Deus. Até os santos homens de Deus pode ser tentado a viver pelo seu poder e a abusar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Até os santos homens de Deus pode desobedecer à voz do Senhor em algum momento. Até os santos homens de Deus pode desacreditar de forma incrédula do que Deus falou. Até os santos homens de Deus. Agora, o que não vai passar é despercebido aos olhos do Todo-Poderoso. Moisés foi impedido de entrar na Canaã, mas não foi impedido de entrar no céu. Você entende isso? Então tem coisas que Deus nos impede, ou pessoas que cometem esse tipo de pecado, de usufruir aqui na terra, para que a alma entre no céu. É melhor não possuir a terra do que ficar aqui e não possuir o céu. Então eu prefiro abrir mão de tudo isso aqui para ter o céu, do que me apegar a tudo isso aqui e ir para o inferno. Então que Deus nos livre da incredulidade do nosso coração, que Deus nos livre da nossa desobediência e da nossa infidelidade, e nos dê condições de viver uma vida reta para entrar no céu. Mas qual foi o problema de Moisés? Não santificou o nome do Senhor. Ele desonrou a Deus perante a congregação. E o pecado dele revelou 3 facetas: incredulidade, desobediência e infidelidade. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. E eu finalizo. Já que tomar o nome do Senhor em vão é um grande problema, qual é a forma correta de usar o nome do Senhor? E eu vou dar o outro ponto para nós concluirmos. Eu falei 6 pontos do que é tomar o nome do Senhor em vão. Coloquei o exemplo de Moisés como algo prático para a gente entender o que não é santificar o nome dele. E agora, como nós devemos usar adequadamente o nome do Senhor? Em primeiro lugar, com fé e reverência. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome dele tem poder, o nome dele é poderoso, o nome dele deve ser honrado com fé e com reverência. Segundo lugar, como eu devo usar o nome do Senhor de forma correta, com sinceridade e verdade. Lembrando que Deus condena a hipocrisia e a mentira daqueles que usam o nome do Senhor. Então Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lembra de Ezequiel, que o povo de Israel foi espalhado entre as nações e começaram a desonrar o nome do Senhor? Pois é, Mateus capítulo 5,16 fala que a nossa obra, nosso testemunho, a nossa vida deve resplandecer em glória ao nome do Senhor. Usar o nome do Senhor de forma correta é viver no meio das pessoas e as pessoas glorificarem a Deus através do que nós fazemos. Terceiro lugar, o que é usar o nome do Senhor de forma correta? Usá-lo com zelo e com dedicação. Colossenses 3,17. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. O que quer usar o nome de Jesus de forma correta? Fazer de forma zelosa e dedicada, seja por palavra ou ações, tudo que glorifica o nome do Senhor. Nós falamos terça-feira passada que a palavra importa, o que eu faço importa, e tudo que eu falo e tudo que eu faço deve glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, o que é usar o nome do Senhor de forma correta? Usá-lo com obediência e devoção. Lembrando que usar o nome do Senhor em vão é você viver um culto que o nome dele não é glorificado. É falar apenas e o coração está distante do Senhor. Agora olha em 1 Coríntios 10, 31. Porquanto, quer comais e quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nunca se esqueça, tudo é para a glória de
Deus. Moisés disse: faremos sair água dessa rocha. Não, quem vai fazer é o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Eu não faço nada, gente, quem faz é o Senhor. Quando Pedro estava diante do templo, na porta formosa, e ele levantou, ele ordenou que aquele paralítico se levantasse em nome do Senhor. Nunca se esqueça, em nome do Senhor. O povo ficou olhando para ele como se ele fosse uma espécie de Deus, e Pedro olhando para o povo e disse: vocês estão olhando para mim? Vocês estão malucos? Não foi eu que fiz isso aqui não, quem fez isso aqui foi o poderoso nome do Senhor. Quando começarem a olhar para você como se você fosse grande coisa, diga para quem está te olhando: olha para mim não, olha para Ele, Ele é tudo, quem faz é Ele, a glória é total dEle. Não coloque para si a glória é sempre do Senhor, louvado seja o Senhor. Acabou? Conclusão: cuidado com as palavras, cuidado. Por quê, pastor? Porque as palavras podem ser tomadas em vão, o nome do Senhor, ou pode glorificar o nome do Senhor. O que você diz pode tomar o nome do Senhor em vão, ou pode glorificar o nome do Senhor. Tome muito cuidado com as suas palavras. Tome muito cuidado com o seu juramento. É sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Não fique falando: eu prometo, eu juro. Não, você não precisa disso. Só diga que vai, só diga que não vai. Só diga que faz, só diga que não faz. É sim, é não, é não. Cuidado com juramentos. Terceiro, cuidado com o testemunho. Por quê? Porque sua obra pode profanar o nome do Senhor, mas sua obra pode glorificar o nome do Senhor. O que você faz é importante, o que você faz importa sim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, Deus tem. Porque o que você faz importa. Ou glorifica o nome dEle, ou profana o nome dEle. Onde você está? Se você está do lado que glorifica, continua. Se você está do lado que se profana, se converta. Misericórdia. E o último, cuidado com o culto. Não adianta chamar o nome dele com a boca e o coração está afastado. Não adianta estar de corpo na igreja e o coração desviado. Cuidado com o seu culto, cuidado com o que você presta ao Senhor. A boca tem que clamar, mas o coração tem que reverenciar. A boca tem que falar, mas o coração tem que se inclinar. Culto é isso: coração prostrado, rendido, quebrantado diante daquele que vive, diante daquele que reina para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido, espero que a palavra tenha alcançado seu coração, que você tenha entendido o que é tomar o nome do Senhor em vão, e também glorificar esse nome que é poderoso e acima de todo nome. Eu quero fazer uma oração. Pai, eu quero exaltar o Senhor por essa noite poderosa, glorificar o seu nome que é acima de todo nome. Senhor, eu coloco numa posição e lhe peço misericórdia, porque se Moisés, Senhor, foi tentado a fazer aquilo que ele fez, o que dizer de nós, Senhor? Por isso eu peço muita graça e misericórdia para não cair no erro, ou no erro pior do que ele. Nos ajuda a conservar esse nome, nos ajuda a ser retos, sinceros naquilo que a gente faz, que não haja falsidade, mentira ou hipocrisia dentro dos nossos corações, mas que a gente consiga viver de forma digna que glorifique o seu nome. É claro que para fazer isso nós dependemos da ajuda do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, meu amigo Espírito Santo, nos auxilia, nos fortalece, nos encoraja a viver dignamente diante do Senhor, a não tropeçar, mas permanecer firmes diante da sua presença. Eu te agradeço por tudo, desde agora e para sempre.